Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao canal Atos do Luiz. Eu sou o Luiz e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os falsos irmãos. Lá no livro de Romanos, no capítulo 16, nós temos 4 versículos muito interessantes que falam sobre essas pessoas que entrariam no meio da igreja e que elas trariam assim confusão, trariam algumas coisas para a congregação, para tentar abalar a congregação. Paulo nos faz aqui uma advertência para a gente tomar cuidado com essas pessoas. A gente vai ler agora os versículos ali. Então é Romanos 16, versículo 17 fala assim: Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Então aqui Paulo ele começa rogando, ele fala assim, rogo-vos, ele está pedindo para que as pessoas façam aquilo que ele está dizendo. Então ele fala, rogo-vos que noteis bem, né, fiquem observando quem? Aqueles que provocam divisões e escândalos. E aqui a palavra escândalo, ela pode ser traduzida como a vara móvel que é colocada numa armadilha. Sabe quando a gente vai armar, né, tu vai armar uma armadilha, aí tu coloca uma vara que ela é móvel. Conforme o animal entra ali e bate nessa vara, a armadilha cai e captura ele. Então, escândalo seria essa vara móvel da armadilha. Ou então, ele pode ser comparado àquela pedra que é colocada propositalmente no caminho para que alguém tropece nela. Então, o escândalo é aquela parte que vai capturar alguém, que vai servir como uma armadilha para uma pessoa. E mais um detalhe interessante: esse escândalo ele vai estar em desacordo com a doutrina que nós temos aprendido. Então, nós precisamos conhecer a palavra, precisamos conhecer a Bíblia, precisamos estar sujeitos às orientações dos irmãos que têm relação com a palavra. Esse falso irmão, ele vai colocar um escândalo, vai colocar uma pedra de tropeço em alguma palavra para tentar enganar, e alguma palavra que é contrária à que nós temos recebido de Deus. E aí Paulo termina esse versículo 17 com algo que parece até antibíblico. Ele fala assim: afastai-vos deles. Então essa pessoa que eu vejo que ela coloca essa pedra de tropeço no caminho dos irmãos, essa pessoa que traz uma doutrina contrária à palavra de Deus, eu preciso, né, ficar de olho nela e me afastar dela. Às vezes a gente pode pensar assim, não, eu tenho que ficar perto para converter essa pessoa, para trazer ele para Jesus, mas não é o conselho de Paulo. O conselho é afastai-vos deles. E ele explica o porquê que é para se afastar. Olha o versículo 18 agora. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suas suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Ele começa dizendo ali porque esses tais. No original é os dessa espécie. Então ele está mostrando que é um tipo de gente que a gente precisa se afastar, porque eles praticam esse tipo de obras. E aqui ele diz, eu acho que é o principal motivo. Ele fala que esses tais, eles não servem a Cristo nosso Senhor, mas eles servem aos próprios interesses. Eles querem agradar o próprio ventre. E aqui também ele fala o que esses falsos irmãos usam para enganar os outros. Então eles vão usar suaves palavras. Essas suaves palavras seriam palavras que parecem assim que elas são plausíveis, que elas são louváveis, parecem que elas têm assim, que elas carregam sabedoria nelas. E eles também vão usar lisonjas. Lisonja seria uma palavra também agradável, um discurso elegante, só que na verdade é uma palavra ardilosa para tentar capturar um ouvinte. Né? É aquela pessoa que vem com uma história, que ela parece que tem um fundo de verdade, assim que ela consegue tocar no nosso coração, só que essa palavra ela é toda conduzida para pegar e capturar o nosso coração. Aqui ele também diz aonde que elas atuam. Falam que elas tentam enganar o coração dos incautos. Coração, ele é o assento da vida física. Então é no coração que procedem as fontes da vida. É esse lugar que esses falsos irmãos querem capturar. Eles querem colocar uma armadilha ali para poder pegar esse coração e acabar realmente com a vida dessa pessoa. Né? O incautos aqui seriam aqueles sem malícia, aqueles que não conseguem ver maldade nos outros ou que não compreendem que os outros podem fazer mal para ele. Esses seriam os incautos. Provavelmente os novos convertidos e às vezes nós também, que já estamos convertidos há um tempo, a gente pode ser incauto em algumas áreas. A gente pode ter debilidades em algumas áreas. E aí vem um falso irmão e atua nessa área e ele pode acabar capturando o nosso coração
se a gente não vigiar segundo a palavra. Agora nós vamos para o versículo 19, e aí Paulo vai falar dos irmãos, e ele vai falar assim do objetivo que ele tem com esses irmãos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Então aqui Paulo faz um elogio à obediência dos irmãos. E obediência aqui, ela é uma obediência com relação a ensinos transmitidos. Então esses irmãos, eles ouviam e obedeciam. E aí Paulo fala, ó, todo mundo conhece a obediência de vocês, e eu louvo a Deus por causa disso. E aí Paulo dá o seu objetivo, e ele fala assim, né, depois dele elogiar a obediência, ele fala, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Então ele quer que eles tenham sabedoria para fazer as coisas boas, e esse simples para o mal, eu vi uma explicação que falava de que a gente não precisa ter um autoconhecimento das coisas das trevas, que a gente precisa ser sem mistura com relação às coisas das trevas. Então era para estar afastado desse tipo de coisa. Se nós andamos com pessoas que são falsos irmãos, que fazem essas obras para tentar capturar outros, nós podemos acabar sendo contaminados e depois estarmos fazendo as mesmas coisas. Lá no Salmo 1 fala muito disso, né? Fala de andar no caminho dos pecadores, se assentar na roda dos escarnecedores. Então vai falando de um processo no qual a pessoa ela vai cada vez mais se envolvendo com o pecado, até que ela se torna um daqueles pecadores. E aqui Paulo dá orientações para que a gente se afaste desse tipo de coisa. Agora o versículo 20 diz assim: e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Então ele conclui com essa maravilhosa promessa. Ele fala que o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos nossos pés a Satanás. Então tudo isso que o inimigo tenta articular para capturar alguém, ele vai usar pessoas para fazer isso, mas nós podemos ter convicção de que se nós seguirmos as orientações da palavra, em breve Deus vai esmagar a Satanás. E ele vai nos usar para isso também, né? Porque aqui fala que é debaixo dos nossos pés. Então, se você quer pisar no inimigo, é através de Jesus. E é esperando pelo cumprimento das promessas dele, seguindo as orientações dele. Aqui eu quero deixar um alerta, porque às vezes nós podemos estar querendo buscar esses falsos irmãos, tentar convertê-los, e o inimigo pode usar isso para nos atacar. Então a gente precisa ter discernimento. Por isso que o texto que eu li, ele começa falando: noteis bem, fica de olho, observa, fica atento. Né? Não fica assim, não trata de qualquer maneira, não vai falar com essas pessoas de qualquer maneira. Se for um falso irmão, o conselho é afaste-se dele. Então a gente precisa levar isso muito a sério. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Deixa aqui um comentário de próximos assuntos ou temas que você quer ver aqui no canal. Que Deus abençoe sua vida e nos vemos no próximo vídeo.